Hoje eu vou te mostrar 10 coisas que só ocupam espaço e fazem a sua casa parecer menor do que realmente é. E o mais curioso, alguns desses vilões da decoração estão escondidos bem diante dos seus olhos. São aqueles detalhes que a gente se acostuma a ver todos os dias e eu aposto que pelo menos um você tem aí na sua casa. Ah, e já te adianto, os piores inimigos estão na cozinha e quase ninguém percebe. Se você está chegando agora, prazer, eu sou a Fábia e essa é a série Você Decora. Então bora para a primeira dica. Hoje vamos ver todos os ambientes, mas começaremos pela sala. E o pior inimigo da decoração aqui é deixar a televisão em cima do móvel. Pode parecer só um detalhe, mas olha só. Além de ocupar espaço, ainda impede que você aproveite o móvel para decorar e guardar as suas coisas. E não é sobre gastar com decoração cara, nada disso, porque eu vou te ajudar a resolver isso de um jeito simples, sem precisar de grandes reformas. Então pense em fixar a TV na parede, porque isso vai trazer alguns benefícios. Você ganha área útil e ainda aproveita o móvel para decorar a sala com uma plantinha, a caixa de controles, talvez um porta-retrato. Mas se a sua preocupação for os fios aparecendo, vamos descomplicar. Use essas canaletas pintadas da mesma cor da parede para esconder tudo e deixar um visual limpo. E o melhor, a parede da TV vira parte da decoração. Você pode usar papel de parede, criar uma área setorizada com tinta, aplicar um ripado ou até mesmo um painel ou prateleira de madeira. O resultado? A parede da TV fica mais moderna e com uma sensação de amplitude. Você vai ver como a sala ganhará vida nova. Outra inimiga íntima do espaço é a mesinha na sala de estar. Confesso que eu adoraria ter uma mesinha de centro, mas na vida real ela só funciona bem em ambientes espaçosos. Se a sua sala for pequena como a minha, pense bem, porque atrapalha a circulação. Mas se você quer muito ter uma mesa de apoio na sala, aqui vão algumas dicas. Prefira modelos compactos e com mais de uma função. Modelos com gavetinhas ou tampo que abre são perfeitas para guardar coisas. Outra opção são as mesas em conjunto, aquelas que se encaixam umas nas outras. Elas são fáceis de mover e ainda podem sim ficar ao lado do seu sofá. E tem os puffs com compartimento interno. Servem como assento extra, mesa de apoio ou podem até ficar embaixo do móvel da TV. O segredo aqui é escolher peças multiuso, que são bonitas e também úteis. Agora bora falar do banheiro, que também tem os seus vilões de espaço. Aqui está um clássico dos banheiros, aquela torre plástica no cantinho do chuveiro. Parece ótima no começo, né? Eu mesma já tive uma. Vários andares, cabe bastante coisa, é fácil de montar. Mas quem já teve sabe que com o tempo ela mancha, fica bamba e deixa o banheiro com cara de bagunça. E o pior, ocupa mais espaço e você acumula nela o que nem precisa, como os vários frascos de shampoo que você quase nunca usa. A solução é simples. Substitua por prateleiras flutuantes com um estilo mais clean. Elas ocupam menos espaço, deixam tudo visualmente arrumado e ainda dão aquele toque moderno ao banheiro. Existem versões que colam direto na parede, sem precisar furar, e se forem de qualidade, duram anos. O material pode ser também de inox ou até prateleiras de canto de vidro. Essa última eu uso e recomendo porque é resistente e bonita. Se você gosta de praticidade e quer um banheiro minimalista, coloque dispensers de shampoo, condicionador e sabonete. Assim você reduz o número de embalagens espalhadas, mantém tudo organizado e deixa o banheiro mais bonito. E agora vamos falar da cozinha. Os piores vilões da falta de espaço estão nela e quase ninguém imagina. E por falar em vilões, você pode ser a minha heroína clicando no botão de like. Isso me ajuda a entender o que você gosta para trazer mais conteúdos assim. Like dado? Vamos para a dica 4. Decoração também passa por organização e aqui a gente te ajuda com isso também. Já viu a quantidade de potes e tudo que é embalagem guardados no armário? Eles parecem inofensivos, mas quando você junta várias embalagens de formatos diferentes e alguns até sem uso há anos, a organização vai embora. Empilhar? Difícil! E quem nunca perdeu tempo procurando a tampa certa, hein? Eu sei como é, dá até um nervosismo na gente. Aqui vai a minha dica para renovar isso. Comece definindo uma cor. Evite potes de todas as cores do arco-íris, porque isso só faz parecer mais bagunçado. Não precisa se desfazer de tudo de uma vez. Vai substituindo aos pouquinhos. Parece até detalhe,
mas ajuda sim visualmente a trazer ordem no seu armário. Outra sugestão: troque aos poucos os plásticos por materiais que durem mais, como o vidro. Esse é um investimento mais durável e saudável. E isso eu já comentei em outros vídeos. Sabe aquela pilha de potes de margarina ou de sorvete que estão paradas lá no fundo do armário? Quem sabe recicla. Aproveita para dar uma limpeza geral, ganhar espaço e ainda fazer bem para o planeta. E calma que tem mais coisas que roubam espaço na sua cozinha. Você vai sair desse vídeo cheia de vontade de fazer mudanças, acredita em mim. Se tem algo que virou febre, são os milhares de acessórios que a gente vê por aí na internet. É acessório para tudo: cortador de ovo, colher de medida, mini máquinas, formas de coração. A lista é gigantesca. Aposto que você já se pegou querendo comprar tudo, né? Eu sei, é difícil resistir. E olha, eles até podem ser úteis e divertidos, mas na prática, quantas vezes você realmente usa cada um? A maioria acaba esquecida lá no fundo da gaveta, acumulando poeira e ocupando espaço. A real é, você não precisa ter tudo isso para ter uma cozinha funcional. Tem apenas o que você realmente usa, que seja de qualidade, que facilite a sua rotina. Pense nisso. Para que um cortador assim se eu posso usar uma faca? E você, concorda comigo? Comente aqui qual é a sua opinião. Comentário dado, agora vamos para a próxima dica. E ainda tem muita coisa escondida por aí que vai te surpreender. Me diz uma coisa, não é estressante passar 5 minutos procurando aquela faca que você adora ou a colher certa? Pois é, a solução é simples, mas exige atitude. Sabe aquelas colheres tortas, espátulas queimadas, facas sem fio, que a gente quase nunca precisa? Faça uma limpa hoje mesmo. Deixe só os utensílios que você realmente usa, prefira ter menos peças, mas que sejam duráveis, de bons materiais, como silicone e inox. E aqui também entram as cores. Se for renovar, escolha tons parecidos e neutros que combinam com tudo. Isso vai te ajudar visualmente na organização. E se quiser ver as minhas indicações de decoração, eu vou deixar o link na descrição do vídeo. É uma seleção para renovar a sua casa com economia. Confere ali depois. Agora anota isso. Organize os seus acessórios por função. Separe os itens para cozinhar, outros para servir e outros para assar. Assim tudo fica à mão, fácil de achar e até dá mais vontade de fazer a sua comidinha, porque você não precisa perder tempo procurando nada. E a gente tá chegando nas últimas dicas e a última é especial, então não sai daqui. Agora vamos olhar o seu quarto. Abre aí o armário e veja quantas roupas de cama e toalhas estão paradas, ocupando espaço e você quase nem usa. Isso é um verdadeiro bloqueio de espaço escondido que você nem nota. Às vezes tem até lençóis rasgados, fronhas que não combinam com nada, toalhas manchadas, tudo dobradinho quieto ali há tempos, mas só ocupando lugar. E de novo, quando vai procurar o que precisa, vira uma confusão. Isso é estresse na certa. Mas resolver isso é simples. Mantenha só o essencial. 2 jogos de cama por colchão já bastam. Um para lavar, outro para usar. E nas toalhas, fique só com as boas. O resto recicla, doa, transforma até em panos de limpeza. Faz isso e depois me conta. Quanto espaço você conseguiu recuperar só tirando o que não serve mais? Você vai se admirar. Agora me diz, quantas vezes você já abriu um creme que nem lembra quando comprou? Ou uma pasta de dente velha? Ou até aquela lata de ervilhas esquecida no armário há anos que parece que está esperando o fim do mundo? Posso até parecer exagerada, mas esses produtos vencidos até mexem com a sua saúde. Você não usa, não joga fora, eles estão espalhados por toda a casa. Na gaveta, armários da cozinha, banheiro, lavanderia, até no espaço dos remédios. Alguns, inclusive, podem ser perigosos. E o pior, eles dão aquela falsa sensação de que você tem algo à mão, mas quando realmente precisa, não funciona. Quem aí nunca passou por isso? Foi usar, mas estava vencido. Vou ser direta aqui. Se você nem lembra que tinha, provavelmente não precisa. Por isso, faça uma revisão urgente e, se puder, a cada 3 meses. E os medicamentos vencidos, não jogue fora no lixo comum. Leve nos postos de coleta, que geralmente são nas farmácias. O resultado? Você ganha espaço físico e paz de espírito, mantendo a casa organizada e segura, sem risco de usar produtos vencidos. E a gente tá chegando nas últimas dicas e a última é especial. Não sai daqui!
Sabia que muitos móveis parecem úteis e bonitos, mas são vilões num ambiente pequeno? Começamos por esses com portas de vidro. Parecem lindas vitrines, né? E realmente são. Até você perceber que, se não estiverem 100% organizados, acabam expondo a baguncinha e roubando mais espaço. Isso acontece porque você não pode colocar qualquer coisa ali. É a mesma situação com todos os móveis abertos, como mesinhas, racks, aparadores, nichos e prateleiras. Todos criam essa mesma limitação. Ou você mantém poucas coisas, ou vai parecer poluído visualmente. A dica é simples. Se o objetivo é armazenar de verdade, prefira em qualquer ambiente ter móveis de portas sólidas, porque assim você não se preocupa com a aparência de fora. Consegue guardar muito mais coisas e ainda aproveita melhor o espaço vertical, usando dentro do móvel esses aramados e recipientes de armazenamento inteligente. O resultado: cada cantinho da sua casa ou apartamento fica funcional, organizado e com sensação de amplitude. Se você tem decorações de Natal, sabe que não tem jeito. Elas ficam guardadas no armário até o próximo dezembro. E o que fazer no resto do ano com elas? Pois é, enfeites de Natal são lindos, a gente sempre compra todo ano alguma coisa temática, mas passam meses guardados em caixas ocupando espaço. Minha dica: em vez de decorações muito temáticas em tudo, como toalhas, pratos de Natal, almofadas, tapetinho de Papai Noel, prefira ter bases neutras. Não é para se desfazer das suas decorações de Natal, não, mas pense em ter peças coringas, como um jogo de louça branco, copos transparentes, toalha, tapetes e acessórios básicos de uma cor só, preferencialmente em tons neutros. E você pode estar pensando: ah, mas Fábia, eu amo coisas de Natal. Calma, isso é ótimo, eu também gosto, e você pode e deve usar no Natal, mas prefira investir nos detalhes. Assim você usa as peças básicas o ano todo e, na época certa, adiciona apenas os itens de Natal que podem ser facilmente substituídos, como velas, um centro de mesa natural, cores nas almofadas e guardanapos de mesa. Assim você decora nos detalhes e usa a sua base neutra. Resumindo, prefira decorações que possam ser transformadas e que combinem com tudo. Por exemplo, um vaso de base branca que pode servir como arranjo no Natal e que pode ter flores na primavera. Assim você também economiza na decoração. Agora me conta, gostou de quais dicas do vídeo? Eu vou adorar saber. E se você quiser continuar deixando sua decoração ainda mais bonita e com espaço de sobra, continue aqui no canal Decore com Alma e assista esse outro vídeo da série Você Decora que está aqui na tela. Até mais!